aí, galera do nono ano, vamos pegar um gancho aqui no trabalho do professor Francisco, né? Francisco Torres. Vamos lá. O continente asiático, esse é o nosso novo assunto. Nós estamos iniciando esse novo trabalho aqui com o continente asiático. Anteriormente nós estudamos o continente europeu, por isso vamos lá, né? Professor Sérgio Maurício, Geografia, nono ano. Vamos lá. No continente asiático, como nós vamos estudar, é possível, pessoal, observar uma grande diversidade de paisagens lá. Beleza? De etnias, de grupos religiosos e de condições socioeconômicas diferentes, quer dizer, pessoas ricas, pessoas pobres. Ao mesmo tempo que vemos assim lá, né, um país como a China, que apresenta uma das maiores taxas de crescimento econômico do mundo, porém com diversos problemas sociais. A China tem. Existem países como o Japão, que é economicamente, de uma forma assim, um país muito desenvolvido tecnologicamente e avançado também. E outros ainda como Camboja, Bangladesh, basicamente agrários, que registram baixos índices de desenvolvimento econômico, levando grande parte da população desses países, né, mais pobres a viver em condições de extrema pobreza. Ao longo dos estudos desse capítulo conheceremos vários aspectos do continente asiático, entre eles as tensões religiosas e os conflitos sociais. Está aí, a base da cultura asiática é basicamente essas três civilizações aí. As chamadas civilizações cínicas, China, Taiwan, Mongólia, Coreias e Sudoeste Asiático, a hindu, da Índia, e a islâmica, né, do Oriente Médio. Essa é a divisão política, né, a divisão dos países. Uma coisa interessante dos nossos outros estudos do mês passado está aqui a Rússia, que eu chamava de um país transcontinental. Tá vendo aqui, ó? Aqui fica os Montes Urais e aqui agora é a Ásia. Essa parte aqui é a Europa. O mesmo ocorre aqui com a Turquia, ó. Bem aqui nesse cantinho está aqui a Turquia também dividida aqui. E também uma parte aqui do Cazaquistão, que são outros estudos. Mas está aqui basicamente a Ásia, continente gigantesco, né? E com essas divisões e essas variações muito fortes. Os principais países importantes aqui: China, Japão, Índia e Rússia. Dá para perceber aqui, né? Irã, dá para perceber aqui, Arábia Saudita, Turquia. Então você tem um continente gigantesco, né? Para que nós possamos aí realizar alguns estudos. Esta é a divisão regional, né? Assim como nós fizemos lá da Europa, vamos fazer aqui também da Ásia, né? Está aqui o continente asiático, como nós vimos lá anteriormente, né? Está aqui as divisões pelas cores. Ásia Setentrional, que é chamada Ásia do Norte, certo? Se você vier cá, você já vai encontrar aqui, ó, Ásia Meridional, só Norte e Sul, tá vendo aqui? Norte e Sul, aqui é a região da Índia, aqui é a região da Rússia. Ásia Central, está aqui, Ásia Central. Oriente Médio, que é essa região aqui que é de vários conflitos pelo petróleo, né? Nós temos aqui a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel, Líbano, Turquia, uma série de países, nós vamos ver. Ásia Meridional, que eu acabei de falar, né? Temos aqui a Índia, o Nepal. Sudeste Asiático, que é essa parte aqui, ó, das ilhas, onde tem aqui o Vietnã, Camboja, Laos e outros países. E o Extremo Oriente, que é essa parte aqui chamada onde nós temos o Japão e temos também a Mongólia, temos a China, certo? Então essa é a divisão regional do continente asiático, da Ásia, beleza? Dê uma olhadinha aí vocês, para que vocês possam fixar isso, né, melhor. Está aí o nosso primeiro estudo, que será realizado pelo mapa físico do continente asiático. Mapa físico quer dizer o mapa do relevo, o mapa das alturas, das montanhas. Então nós temos aqui o mapa físico, onde essas partes estiverem mais escuras são as partes mais altas, e onde essas partes aqui estiver branca é porque ela é tão alta, mas tão alta que está coberta de gelo. Por exemplo, aqui fica as cadeias do Himalaia, certo? Aqui é onde fica o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, certo? E essas partes verdeadas e meio amareladas são áreas de planícies. Geralmente você pode perceber que essas planícies aqui estão próximas aqui das regiões de oceano. Beleza? Vamos lá, né? Aí vocês podem observar isso onde? Por aqui, ó, espectro das cores, ó. Aqui nós temos a altura de 0 a 9 mil metros.
quanto mais a cor vai aqui, ó, até ficar branquinho, é porque é mais alto. Então você pode ver que as regiões mais altas cobertas de gelo, certo? Quando é mais verdinho aqui, porque é bem baixa, bem ao nível do mar. Então, o continente asiático, ele é uma imensa extensão de terra contínua, né, com diversas ilhas agrupadas em costas. Algumas dessas ilhas aí constituem países como o Japão, o Sri Lanka, a Indonésia e as Filipinas. Nós temos aqui nessa região. Em razão da diversidade natural do continente asiático, nós vamos estudar as seguintes questões aí. O relevo. E vamos ver também a questão da hidrografia, observando os planaltos e as planícies existentes aí no nosso mapa. Nós temos aqui uma imagem de satélite que mostra, né, com maior precisão essas regiões, essas ilhas, ó. Aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, o Japão, certo? Aqui você tem a região das penínsulas, tem as Coreias, aqui a Índia. Aqui você vai tendo o conjunto de países. E perceba que as cores, ó, muito branquinho, pode perceber que são regiões muito altas, cobertas de neve, certo? Algumas regiões brancas assim aqui, desse lado de cá, são desertos, mas as cores são diferentes. Se colocar naquele espectrozinho de cores que tem, certo? Esse é o continente asiático, uma imagem de satélite tirada do espaço. Então, o continente asiático é marcado por extensas planícies, e essas planícies são muito importantes para a agricultura de lá, certo? Planícies importantes, como as planícies que ficam no Rio Tigre e Rio Eufrates, nessa região aqui, planícies que auxiliam, né, na produção agrícola. Você tem uma ideia, aqui no Himalaia nasce o rio Ganges, ó, que é importante, segue todo esse curso até o Oceano Índico, o que forma essa grande região de planícies aqui na Índia para a agricultura. Então é muito importante essa região. Nessa região aqui, da região da Sibéria, aqui na Rússia, vai nascer também aí uma coisa importante, que é o chamado Chernozion, que é na verdade um solo negro, que é bastante rico em nutriente e fértil. Esse solo permite, né, a agricultura nessa região aqui, né, e ele é sempre banhado aí pelas questões do degelo lá, das regiões do Ártico. Nesse mapa nós temos a questão dos planaltos, né? São extensos planaltos que ocupam grandes áreas do continente. A porção central do continente ergue-se a Cordilheira do Himalaia, uma das montanhas de altitude superiores a 8.000 metros, que fazem dela a mais elevada cordilheira do mundo, para vocês terem uma ideia. Essa cordilheira é formada por processos de dobramentos modernos, ou seja, ocorridos na era Cenozoica, nos tempos antigos. Nessa cordilheira localiza-se o Monte Everest, que marca a fronteira entre o Nepal e o Tibete, cerca de 8.800 metros de altura. Nessa região aqui, onde fica o Himalaia, fica aqui o Monte Everest. Mais ou menos nessa região aqui fica o Monte Everest, está aqui, ó. E ele é quem marca essa divisão aí, pra vocês terem uma ideia. Na região de planície, o rio mais importante, um dos rios mais importantes é o rio Ganges, né? Como eu acabei de falar. Já nas regiões de planalto, um dos rios mais importantes é o rio Mekong, o rio chamado Yangtze, que é o chamado Rio Azul na China, e o rio Yangtze, que é o Rio Amarelo. Nesse vídeo ainda vamos estudar um pouquinho sobre a Ásia Setentrional, essa região azul aqui. Isso aí, aquela região onde compreende a Rússia, né? É formada por parte oriental da Rússia, apresenta climas, temperaturas baixas, podendo chegar a menos 50 graus. Informações vegetais de duas vegetações que nós já estudamos anteriormente lá nas outras séries, a taiga e a tundra, são regiões de áreas congeladas. Região muito rica em petróleo e gás. Agora, está aqui o que eu tinha acabado de falar. Eu apresento um solo denominado Chernozion, Chernozion, que é esse solo, que é um solo negro. Como ele é formado? Ele é formado pelo degelo e a alta umidade, rica em nutrientes e grande e vantajoso para a agricultura daquela região ali da Ásia Setentrional. Se nós observarmos nessa imagem de satélite, a Ásia Setentrional é essa região aqui do mundo, certo? É essa região aqui. Ou, para ficar bem claro, essa parte oriental do continente russo, justamente a parte asiática. Se você puder observar nesse mapa do físico, é essa região aqui de cima do nosso mapa. Vamos estudar também sobre o Sudeste Asiático, essa região aqui, certo? Sudeste Asiático, onde fica China, Mongólia e Japão.
nesse mapa seria essa região aqui, certo? Compreendendo os planaltos e também planícies. Se fosse na imagem de satélite, você teria essa região toda aqui, seria essa região que nós vamos estudar agora. Desculpa aí, pessoal, houve uma confusãozinha. Não é essa região aqui não, é essa região aqui das ilhas. É porque pelas cores aqui eu dei uma atrapalhadazinha, certo? É essa região aqui do Sudeste Asiático, é essa região aqui, desse bege mais escuro aqui um pouquinho. Aqui é o extremo, aqui, essa região aqui é o Extremo Oriente, que é o amarelo mais claro, certo? Então, para que não fique dúvida, é essa região aqui das ilhas, e não essa região aqui. Então está ali, ó, região de península, né? Península da Indochina, península do Malaya e Insulíndia. Apresenta um clima predominante equatorial. O que é um clima equatorial? Parecido com o da Amazônia. Quem já assistiu à Guerra do Vietnã nos filmes vê que tem muita floresta. Lá tem muitos países pequenos, muitas ilhas, ó. Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Mianmar, Malásia, Singapura e outros insulares, como Indonésia, Brunei, Filipinas e o Timor-Leste, certo? Muito dividido lá. Na década de 70, com a ajuda dos Estados Unidos e Japão, países como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia tiveram um grande crescimento econômico, com investimentos provindo de multinacionais nesses países. O Vietnã, nesse tempo também, sofreu com a chamada Guerra do Vietnã, que foi uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética dentro do território vietnamita, certo? Pela chamada Guerra Fria, que nós já estudamos. Os investimentos em educação e a mão de obra barata desembaralhou lá, né? Melhorou lá a região e o seu desenvolvimento econômico. Nota, o Vietnã, mesmo sendo uma economia socialista, tá vendo aqui, ó, que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, tenta buscar investimentos estrangeiros para alavancar sua economia. Então esse é o Sudeste Asiático, uma região bastante subdividida de grande quantidade de ilhas. E para compreender, vamos estudar agora o chamado Extremo Oriente, que nós acabamos de falar e fizemos aquela confusãozinha. Vamos lá, Extremo Oriente, onde fica China, Japão e Mongólia. Extremo Oriente, nós temos aí o Extremo Oriente, países formados lá, China, Taiwan, Japão, Coreias do Norte e do Sul, né? E a Mongólia. China vem Taiwan aqui, porque Taiwan é um país ainda que pertencia à China. As regiões estão localizadas aí no Japão, é uma formação recente, por isso há a presença de montes altos ou vulcões, como o chamado Monte Fuji, aquele mesmo Fuji que aparece nas fotografias das máquinas fotográficas, né? Abalos sísmicos são corriqueiros lá, é comum acontecer tremores de terras e movimentação de placas tectônicas, o que favorece a formação lá dessa região chamada Círculo do Fogo do Pacífico, ou melhor, onde existe bastante vulcões. Existem 6 climas na região, sendo eles subtropical, chamado com a influência das monções, nós vamos estudar o que são as monções, frio de montanha ou deserto na China por causa das grandes cordilheiras, e árido ou semiárido na Mongólia. Então nós vamos estudar essas questões aí um pouco mais na frente quando estudarmos climas. Então esse é o Extremo Oriente. A chamada Ásia Meridional, essa região aqui, ó, onde fica aqui a Índia, vamos estudar ela agora. A chamada Ásia Meridional, formada por países como Sri Lanka, Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, é a região onde fica a Cordilheira do Himalaia e onde existe aí o Monte Everest. Predomina clima tropical de monções, vamos estudar o que é isso, com aparecimento de desertos e apresenta vegetações de savanas e florestas tropicais. Qual é a grande questão dessa região aí? O país mais importante da região é a Índia, com cerca de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, quer dizer, uma população muito grande. Hoje, 1 milhão e 200 milhões atualizados no último censo. Vamos estudar agora o Oriente Médio. Oriente Médio, que é essa região verde aqui, onde fica a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel. Está aí essa região do Oriente Médio, sua maior influência é a questão da religião muçulmana, né, que é a religião oposta ao cristianismo, chamada islamismo, certo? Nessa região também, a região bastante seca, de vegetação xerófila, quer dizer, semiárida, igual aqui no Nordeste do Brasil, aqui no nosso sertão, certo? Lá tem muito petróleo, é uma característica muito grande, a influência das grandes potências pelo domínio do petróleo, e é marcado por grandes conflitos e grandes guerras nessa região aí, durante a história.
E para fechar nosso assunto, a Ásia Central aí formada pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turkmenistão e outros países repúblicas soviéticas. Valeu, galera, até a próxima aula.